Fala pessoal, beleza? Tô iniciando agora o primeiro vídeo do curso de Física que eu tô montando para o canal, tá? Então, só para introduzir aqui, eu tô montando um curso de Física totalmente gratuito, com todo o conteúdo do ensino médio, tá? Eu vou dividir esse curso em módulos. O primeiro módulo vai ser sobre cinemática escalar. Cada um desses módulos vai ter uma playlist, tá? E aí essa playlist vai ter alguns vídeos. Eu quis dividir em vários vídeos aí curtos, entre 10 e 20 minutos cada vídeo, tá? E aí compor um módulo fechando um assunto completo, tá? Então, esse primeiro módulo, que é o módulo 1, a gente vai falar sobre cinemática. Especificamente, a gente vai falar sobre cinemática escalar. Ao longo desse vídeo, eu vou expor para vocês as principais ideias da cinemática, eu vou explicar o que é a cinemática, quais são as principais grandezas envolvidas e o que significa esse termo escalar. Tá? Então, esse vídeo é um vídeo introdutório para a gente expor, para eu expor para vocês alguns tópicos aí que eu considero importantes para a gente iniciar essa discussão. Legal? Bom, outra coisa, como o canal está começando, seria muito legal se vocês pudessem se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com os amigos, para ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas. Tá? E também facilitar aqui, me ajudar a continuar produzindo esses vídeos. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar esse primeiro vídeo. E a gente vai começar o vídeo com uma pergunta. E a pergunta é: o que é cinemática? Bom, gente, cinemática é o estudo e descrição do movimento sem se preocupar com suas causas. Como assim sem se preocupar com suas causas? Pensa assim, gente, a gente quer estudar o movimento de uma bolinha caindo. Na cinemática, quando a gente estiver falando de cinemática, a gente não vai estar se preocupando com o que faz a bolinha cair. A gente sabe que o que faz a bolinha cair é a gravidade. Intuitivamente a gente sabe que é a gravidade, tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso. A gente vai se preocupar apenas com a bolinha caindo. Então a gente vai analisar o movimento de queda da bolinha e vai querer estudar esse movimento, sem se preocupar com o que causa esse movimento. A parte da física que se preocupa com o estudo de causas de movimento é a dinâmica. E aí é uma outra brincadeira que a gente vai fazer mais para frente. Vai ter uma hora que a dinâmica vai juntar com a cinemática? Vai. Mas primeiro a gente tem que estudar a cinemática sozinha, que é o que a gente vai fazer aqui nesse início, para depois, quando a gente estudar lá dinâmica, leis de Newton, a gente conseguir juntar essas duas coisas e analisar os problemas de forma um pouco mais interessante. Eu gosto de brincar da seguinte forma. Eu gosto de brincar assim. A... Muita gente fala que cinemática não é física, porque a cinemática em si não tem nenhuma lei. Né? Não existe nenhuma lei aí que está por trás da cinemática, né? Nenhuma lei física. Ela é simplesmente um estudo de movimento, uma análise descritiva de movimentos. Né? A gente vai estudar basicamente a variação de grandezas como posição, velocidade e aceleração com relação ao tempo. Então a gente vai estudar como essas grandezas, posição, velocidade e aceleração variam com o tempo, como essas grandezas se comportam conforme o tempo passa. E é basicamente isso que a gente vai fazer na cinemática. Não tem nenhuma lei física por trás disso aqui. Então tem muita gente que brinca e fala: cinemática não é física. Cinemática é análise descritiva, é análise de função, análise de gráfico, análise de tabela, mas não é física. Né? Muita gente diz isso. E aí eu gosto de fazer uma seguinte comparação. Pensa assim num economista. Pensa num economista que pega lá os dados da economia de um país e simplesmente analisa aqueles dados e vê como a economia do país está naquele momento. Então ele pega, vê, bom, a inflação está tanto, o desemprego está tanto, olha os índices lá de economia, vê como esses índices variaram aí nos últimos meses, tudo mais, né? E aí a gente pode pensar que isso é uma análise descritiva. Então essa seria a versão da cinemática dos economistas. Agora você pode ter um economista que olha para esses dados e pensa: bom, mas por que isso aconteceu? O que fez isso acontecer? Qual medida que o governo tomou? Teve uma crise financeira não sei aonde? O que fez esses números variarem dessa forma? E aí, isso seria o economista agindo como um físico que estuda dinâmica, que analisa a dinâmica para entender o que está acontecendo na cinemática. Então, eu gosto de fazer essas duas comparações, né, entre um economista analisando apenas os números da economia sem se preocupar com o que fez aqueles números se comportarem daquela forma. Isso seria a versão da cinemática para os economistas, e a cinemática na física é isso. Eu vou analisar o movimento sem se preocupar com o que deu origem a esse movimento ou como, que foi a causa desse movimento acontecer daquela forma. Beleza? Então, isso foi aí uma analogia que eu fiz para tentar deixar as coisas um pouquinho mais claras. Tá? Bom, nesse módulo, a gente vai focar em cinemática escalar e em uma dimensão. Bom, o que significa isso? Né? O que significa
essa frase, né? O que significa cinemática escalar e uma dimensão. Bom, vamos começar pela cinemática escalar. Gente, o que significa cinemática escalar? Significa que a gente vai trabalhar com grandezas escalares, não vetoriais. Isso aqui eu vou pedir para vocês guardarem, que nos próximos módulos a gente vai discutir o que são grandezas vetoriais. E aí eu acho que isso aqui vai ficar mais claro para vocês e eu vou voltar nessa discussão, tá? Mas nesse primeiro momento, estou plantando uma sementinha na cabeça de vocês. A gente vai falar de grandezas escalares, não grandezas vetoriais. Por isso que a gente fala que é cinemática escalar. Depois vai ter cinemática vetorial? Vai, inclusive ao próximo módulo, tudo bem? Não ao próximo vídeo, ao próximo módulo, tá? Então vai demorar um pouquinho ainda, tá? Mas a gente vai discutir isso. E o que significa em uma dimensão? Bom, uma dimensão significa que é um movimento aí em uma dimensão, né? Acho que é simples entender isso. Só que aí eu quero ressaltar um ponto bem importante aqui. Quando eu falo uma dimensão, isso não significa que o movimento é necessariamente retilíneo. Tudo bem? Quando eu estou falando uma dimensão, eu estou querendo dizer que o corpo só pode ir para frente ou para trás, vamos dizer assim. Né? Eu não posso me mover para a direita ou para a esquerda, por exemplo. É só para frente ou para trás. Né? Eu tenho uma linha definida de movimento e aí eu só posso me mover ou para frente ou para trás. Né? Só que isso pode acontecer, por exemplo, numa estrada reta. Olhem para essa estrada aqui. Ó. Se eu tiver um carro se movendo nessa estrada, o movimento vai ser retilíneo. Totalmente retilíneo. A estrada é completamente reta. Mas eu posso ter uma estrada sinuosa, que faz curvas. Né? O movimento nessa estrada não deixa de ser um movimento unidimensional, porque eu vou andando na estrada. Então eu vou avançando aqui as posições, né, na estrada. Estou andando na estrada. É um movimento unidimensional, porque eu só posso ir para frente ou para trás. Tá? Mas não é retilíneo, porque obviamente o carro que está andando aqui não está se movendo em linha reta. Tá? Então, só para localizar isso aqui é uma confusão que às vezes acontece com as pessoas, tá? Porque nos próximos vídeos eu vou falar muito de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai ficar muito preso nos movimentos retilíneos, mas eu quero destacar quando a gente fala que o movimento tem uma dimensão, isso não significa que esse movimento é necessariamente um movimento retilíneo, tudo bem? Tá? A gente vai resolver diversos problemas em que a gente vai falar de um carro numa estrada. E uma estrada não é uma linha reta. Né? Então, a ideia do que a gente discutir aqui nesse módulo vai ser de movimentos unidimensionais que não necessariamente são movimentos retilíneos, mas que em 99% dos casos vão acabar sendo retilíneos ou vai ser irrelevante saber se é retilíneo ou não. Tá? Só uma consideração extra que eu estou fazendo aqui, porque isso às vezes causa um pouquinho de confusão nas pessoas, eu acho interessante esclarecer isso. Tá? Bom, agora, tópicos importantes, mantras importantes, na verdade. Né? Vão ter 2 mantras aqui que eu vou apresentar nesse slide para vocês, que eu considero muito importante vocês guardarem. O primeiro desses mantras é esse aqui. Ó. Movimento é mudança de posição. É isso que significa movimento, gente. A gente fala que um corpo está em movimento quando a posição dele muda. Tá? O corpo está parado quando a posição dele não muda, quando ele está parado, está sempre no mesmo lugar. E o corpo vai estar em movimento quando a posição dele mudar. Isso que significa movimento. Eu coloquei aqui um carro claramente em movimento. Tirei uma foto, né, de um carro em movimento aqui. Tudo bem? E outro ponto muito importante, gente. O movimento é relativo. Depende de referencial. Tá? Como assim? Vou dar um exemplo. Eu coloquei essa imagem aqui. Essa imagem ela diz muita coisa. Primeiro, né, vocês vão olhar essa imagem aqui numa aula de física, vocês vão achar que eu estou louco, né? Porque eu coloquei a Terra no centro com o Sol orbitando a Terra. Mas olha, até 1600, 1500, muita gente acreditava que a Terra estava parada e o Sol orbitava a Terra. E para a gente que está aqui na Terra, isso é o normal de se pensar. Né? A gente que está aqui na Terra, a gente vê o Sol se movendo, girando em torno da gente ao longo do dia. Né? Essa é a sensação que a gente tem. Né? Por quê? Porque o movimento é relativo. A gente sabe que, na verdade, é a Terra que está se movendo em torno do Sol. Tá? Então, a percepção do movimento ela é relativa. Tudo bem? Pra gente aqui na Terra, parece que é o Sol que está se movendo em torno da gente. Acontece que a gente sabe que é a Terra que está se movendo em torno do Sol. Outra coisa, por exemplo, se eu perguntar para você, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, você está parado? Aí depende, você pode estar assistindo o vídeo aí no celular, num carro em movimento, aí você vai falar que não, eu estou em movimento porque eu estou no carro. Ok, vamos supor que você está sentado aí na tua casa assistindo o vídeo. Tá? E aí, você está parado. Você está parado com relação à Terra.
né? Você está parado com relação ao seu sofá, à sua cadeira, às paredes do seu quarto, ao prédio ou à casa que você está. Então, com relação à Terra, você está parado. Mas com relação ao Sol, você não está parado. Então, quando você pergunta se você está em movimento ou você está parado, você precisa complementar essa pergunta com relação ao que você está em movimento ou você está parado. Isso é muito importante. Por exemplo, quando você está dentro de um carro e o carro está em movimento numa estrada, com relação ao carro, você está parado, mas com relação à estrada, você não está. Tá? E isso é um ponto muito importante da gente entender. Por exemplo, quando você está dentro do carro, você pode pensar que no seu referencial, que é o carro, quando você está dentro do carro, o seu referencial é o referencial do carro. Você está parado e a estrada está em movimento. No referencial de uma pessoa parada de pé fora do carro na estrada, essa pessoa está parada, a estrada está parada e o carro que passa está em movimento. Essas duas situações elas são idênticas, elas são análogas. Tá? Isso mostra que o movimento é uma grandeza, é uma situação completamente relativa. A percepção do movimento é algo relativo. Tudo bem? Então, se eu estou dentro do carro em movimento, para mim o carro está parado e a estrada está em movimento. Se eu estou parado na estrada ali de pé, eu estou parado, a estrada está parada e quem está em movimento é o carro. Isso é uma noção totalmente relacionada com a percepção que a gente tem. E é por isso que eu vou pedir sempre que vocês adotem um referencial. Em qualquer problema, a gente vai ter que adotar um referencial. E aí é a partir desse referencial que a gente vai estudar o movimento. É a partir desse referencial que a gente vai analisar o movimento. Então o movimento ele é a mudança de posição relativa a um dado referencial. A gente escolhe um referencial, um sistema de referência, com relação ao qual os corpos se movem. Os corpos variam a sua posição com relação a esse referencial. E é isso que caracteriza um movimento. Então, o movimento é caracterizado pela mudança de posição e é uma grandeza, na verdade o movimento não é uma grandeza, mas é um fenômeno, uma situação relativa, beleza? Que depende aí em qual referencial eu estou olhando. Um corpo pode estar parado com relação ao referencial, mas em movimento com relação a outros referenciais. Eu posso me mover com uma certa velocidade com relação ao referencial e uma outra velocidade com relação a outro referencial. Tranquilo? Então, esse é um tópico bem importante que a gente precisa deixar bem claro. Tá? Legal. Então, agora, gente, para discutir toda essa situação que eu apresentei para vocês, né, vamos discutir isso, fazer um pouquinho de conta, né, uma situação prática. Vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu quero analisar um corpo em movimento. Tá? Então, vamos lá. Vamos estudar o movimento de um corpo. Tá? E aí, para isso, eu estabeleci um sistema de coordenadas, que é esse sistema que eu coloquei aí. É uma reta, vamos supor que o movimento é retilíneo, tudo bem? Em uma dimensão, tá? E aí o corpo se move. Nessa reta eu estabeleço uma origem, tudo bem? O que essa origem representa? Essa origem é o meu referencial. É com relação a essa posição aqui, que eu estou chamando de origem, que eu vou medir a posição do corpo, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro marcar... deixa eu aqui deixar de preto. Eu vou marcar as posições. Eu vou definir aqui as posições. Por exemplo, ó, eu vou chamar esse cara de posição 1, esse cara de posição 2, esse cara eu vou chamar de posição 3, esse cara eu vou chamar de posição 4, esse cara posição 5, esse cara posição 6 e esse cara é a posição 7. Eu vou ter a posição 8 aqui também. E eu vou chamar isso aqui de S, que é dado em metros. S é a grandeza, é a representação que a gente dá, né? A grandeza que a gente chama de posição, tudo bem? Pela letra S. E aqui eu estou colocando em metros porque eu estou representando essas posições em metro. O que significa isso? O que significa eu estar na posição 5? Significa que eu estou a 5 metros da origem. O que significa eu estar na posição 6? Significa que eu estou a 6 metros da origem. Essa escolha de origem, gente, é arbitrária. Eu poderia ter colocado a origem aqui, ó, no 5. E aí eu mudaria toda essa marcação aqui. Aqui estaria o 0, aqui estaria o 1, aqui estaria o 2, aqui estaria o 3 e assim por diante. Tá? Se eu colocasse a... Deixa eu repetir aqui. Se eu colocasse a minha origem aqui nessa posição, esse cara seria a posição 1, esse cara seria a posição 2, esse cara seria a posição 3. E aí esse cara seria a posição menos 1, menos 2, menos 3. Tá? E aí, deixa eu aproveitar e marcar as posições negativas aqui do outro lado. Né? Posições negativas, eu vou ter aqui a posição menos 1, eu vou ter aqui a posição menos 2 e eu vou ter aqui a posição
menos 3. Beleza? Bom, então temos aí essa definição de um sistema de coordenadas com uma origem, definir aqui as posições dadas em metros, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter um corpo que vai estar se movendo aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, a cada segundo eu tiro uma foto para ver onde o corpo está. E aí eu anoto, né, onde que o corpo estava em cada instante de tempo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu ativo o cronômetro no instante t igual a 0, o corpo estava aqui, ó, na posição 1. Então, estou marcando aqui, ó, t igual a 1, beleza? T igual a 1 não, opa, errei, t igual a 0, tá? T igual a 0 foi nesse instante aqui, quando o corpo estava exatamente sobre a posição 1, eu liguei o meu cronômetro. Eu digo então que no instante t igual a 0, o corpo estava na posição 1. Aí, um segundo depois, eu tiro uma outra foto e o corpo está na posição menos 1. Então, no instante t igual a 1, o corpo está na posição menos 1. Um segundo depois, ele está na posição menos 2. Então, em t igual a 2, ele está aqui. Aí, 2 segundos depois disso, ou seja, em t igual a 4, ele está na posição 0. O corpo está aqui, ó, no t igual a 4. Então, repara que ele começou aqui na posição 1. Tá? Vamos capitular. Ele começou na posição 1 no instante t igual a 0. Aí, depois, um segundo depois, ele estava na posição menos 1. Então, ele andou para a esquerda. Aí, um segundo depois, ele estava na posição menos 2. Aí, 2 segundos depois, ele já veio para a posição 0. E aí, continuando aqui, suponha que um segundo depois, ele já estava na posição 2 agora. Então, no instante t igual a 5, ele estava na posição 2. No instante t igual a 6, ele já estava na posição 5. No instante t igual a 7, ele estava na posição 7. E no instante t igual a 8, ele estava na posição 6 quando eu tirei a foto. Ele voltou um pouquinho aqui. Tá? Então, em cada instante de tempo, eu fui tirando fotos e vendo onde que o corpo estava. Tudo bem? Qual posição o corpo estava ocupando nesse sistema de referência que eu estabeleci aqui. Tá? E é isso. Tudo bem? Tá? E aí eu tive essas marcações aqui. O próximo passo, gente, para a gente estudar esse movimento, é a gente converter essa representação esquemática aqui em uma tabela. Então, a gente converte aquilo em uma tabela. Quando t é 0, a posição dele é 1. Quando t é 1, a posição é menos 1. Então, eu simplesmente peguei aqueles pontos lá e converti em uma tabela. Nessa tabela, eu estou representando o tempo em segundos, os instantes de tempo, e a posição que o corpo estava. Se todas essas posições fossem a mesma sempre, por exemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, isso seria um indicador de que o corpo estaria sempre na mesma posição, logo não haveria movimento. Como essa posição está variando, claramente, conforme o tempo passa, a posição está variando, isso significa que o corpo está em movimento. Lembra? Movimento é mudança de posição. O próximo passo, depois da gente construir a tabela, é a gente pegar esses pontos e marcar um gráfico, como eu fiz aqui. Então eu peguei todos esses pontos e marquei num gráfico. Reparem que nesse gráfico eu estou representando o tempo no eixo horizontal, que a gente chama de eixo X, né, o eixo das abscissas, e a posição no eixo das ordenadas, beleza? Posição S em metros e o tempo T em segundos. Na prática, o que a gente está fazendo aqui é plotar num gráfico da posição em função do tempo. Tudo bem? Então a gente está plotando o gráfico da posição em função do tempo. Posição em metros com o tempo em segundos. Isso é muito, muito, muito comum em cinemática. Tá? Em cinemática, a gente vai usar muito o estudo de funções, principalmente funções aí do primeiro e do segundo grau. Nesse módulo a gente vai falar bastante desses caras aí nos próximos vídeos, tá? E então, estudo de funções é uma coisa aí muito importante para a gente estudar cinemática. Tá? Ok, agora que vem um ponto bem importante que eu quero ressaltar com vocês, um ponto delicadíssimo, tá? E que gera muita, muita dúvida nas pessoas. A questão é a seguinte: eu só tirei as fotos nos instantes de tempo que estão marcados aqui. Eu não sei onde que o carro estava, por exemplo, no t igual a meio segundo, 0,5 segundos, 0,5 segundos, ou 1,5 segundos, ou 5,5 segundos. Eu não sei.
Eu simplesmente não sei, porque eu só tirei as fotos, eu só vi onde o carro estava, o carro, o corpo, né, no caso, nesses instantes de tempo aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar esses dois instantes de tempo aqui, ó, t igual a 5 e t igual a 6, beleza? Que são esses pontos aqui, tá? T igual a 5 e t igual a 6. Bom, nesse intervalo de 1 segundo, eu sei que eu saí da posição 2 e cheguei na posição 5. Então, em tese, eu andei aqui 3 metros, certo? Em 1 segundo, tá? Acontece que eu não sei como que eu fiz isso. Eu não sei se eu fiz isso de forma uniforme, mantendo sempre uma mesma proporção, que seria ligar esses pontos numa reta. Eu não sei se eu fiz isso, por exemplo, quer ver? Deixa eu desenhar aqui que acho que vai ficar mais fácil. Por exemplo, eu posso dizer que eles ligar esses caras por uma reta? Pode ser que eles tenham feito esse movimento, essa trajetória aqui, certo? Eu andei desse ponto até esse e a posição variou dessa forma. Pode ser que ela tenha variado dessa forma aqui, ó. Ou dessa forma aqui. Ou desta forma aqui. Não tem como a gente saber a priori como que eu saí da posição 2 no t igual a 5 e cheguei na posição 5 no t igual a 6. Não tem como eu saber isso a priori. Porque eu só sei que no instante t igual a 5 eu estava na posição 2 e no instante t igual a 6 eu estava na posição 5. Mas eu não sei o que aconteceu entre esses instantes de tempo, nesse intervalo de tempo de 1 segundo. Eu simplesmente não sei, né? E então a gente tem uma limitação aqui nessa minha descrição. Porque essa minha descrição eu estou com intervalos de tempo de 1 segundo. Ora, é bem lógico a gente pensar que como o intervalo de tempo é só 1 segundo, eu devo ter algo relativamente suave, eu devo ter uma curva suave ligando esses dois pontos. Por exemplo, como eu desenhei aqui. Deve ser algo suave. Agora, e se esses intervalos de tempo fossem 10 minutos, fossem 30 minutos, fosse 1 hora? Aí eu não poderia garantir, né, que foi um negócio suave assim, né? Se o intervalo de tempo começa a ficar muito grande, eu não sei, eu não consigo garantir que ele saiu de uma posição para outra de forma suave. Se o intervalo de tempo for curto, não tem muita margem aí, não tem muito tempo para ele fazer muita loucura entre dois pontos. Então deve ser algo relativamente suave. Agora, se for um intervalo de tempo maior, aí a gente começa a ter um problema. E aí aqui, gente, uma analogia que eu acho que funciona muito bem é o seguinte. Qual é a diferença de um filme para uma foto? É que um filme é uma sequência de fotos sucessivas, tiradas com um intervalo de tempo muito curto entre uma e outra. Né? Isso que é um filme. Em tese, se eu pegar esse intervalo de tempo entre uma foto e outra e diminuir esse intervalo de tempo cada vez mais, deixar esse intervalo cada vez menorzinho, eu vou ter os pontos cada vez mais próximos uns dos outros, eu vou diminuindo esse intervalo de tempo entre as duas fotos, e aí eu vou deixando isso cada vez o movimento entre dois pontos cada vez mais limitado, de modo que eu vou tendo uma descrição cada vez melhor do que está acontecendo. Né? Então, o que seria fazer isso? Seria fazer uma coisa nesse sentido aqui. Ó. Se eu pegar e ir reduzindo o intervalo de tempo entre duas fotos, eu vou preenchendo isso aqui com vários pontinhos. Eu vou ligando esses pontinhos com vários pontinhos que correspondem a essas fotos que eu vou tirando. Beleza, gente? Então eu estou desenhando aqui, ó. Imagina que isso aqui são instantes de tempo intermediários em que eu também tirei fotos. E aí, se eu pegar e fazer o instante de tempo entre duas fotos ficar cada vez menor, eu vou ter um perfil perfeito, uma descrição completa do movimento do corpo. Então a ideia é, quanto menor for esses intervalos de tempo entre uma foto e outra, melhor vai ser a minha descrição do movimento. E aí, a ideia é que eu estaria pegando um conjunto de fotos e transformando isso em um filme, como se fosse um filme contínuo. E aí eu teria, ao invés desses pontinhos, eu teria uma curva muito bem definida que eu vou desenhar aqui. Eu teria algo assim, olha. Uma curva passando pelos pontos. E essa curva é o que a gente chama... Opa, aqui ficou um pouquinho torto. Deixa eu melhorar aqui. Essa curva é o que a gente chama de função horária da posição. É o gráfico da função horária da posição, que vai ser discutido em bastante detalhe nos próximos vídeos. Tá? Então, não vou entrar em muito detalhe sobre isso aqui agora,
tá? Mas a ideia é, se eu pegar esses intervalos de tempo e tornar eles cada vez menores, eu vou ter um conjunto de pontos tão grande, mas tão grande, que eu vou poder ligar todos eles aí através de uma curva suave que vai descrever completamente o movimento em qualquer instante de tempo. E aí, por exemplo, se eu perguntar em t igual a 5,81 segundos, qual é a posição do corpo? Eu vou saber dizer qual que era. Em t igual a 8,7, 8 está fora do intervalo, mas 7,19 segundos, eu vou saber dizer onde o corpo estava. Porque eu vou ter uma descrição tão perfeitinha, né, do movimento que eu vou saber exatamente onde ele está. Legal? Então, ok, acho que isso ficou claro. E aí, só para introduzir uma ideia aqui, gente, essa ideia de tornar esses intervalos de tempo cada vez menores está intimamente ligado com a ideia de limite e de derivada. Eu sei que eu falei que isso aqui é um curso do ensino médio, né? E no primeiro vídeo eu já estou falando de derivada para vocês. Só curiosidade, tá, gente? O importante aqui é entender qualitativamente o que eu estou querendo passar. Não é para saber derivada, não vou ensinar derivada para vocês, não vou ensinar como se deriva, porque foge do escopo do ensino médio. Mas eu acho interessante fazer essa abordagem que eu estou fazendo para explicar, pelo menos no primeiro vídeo, com todos os detalhes, como que a gente pode descrever o movimento de forma muito intuitiva. Entender como a gente descreve o movimento de forma muito intuitiva. Tá? E o segredo está em tornar esses intervalos de tempo entre as fotos cada vez menores. Tudo bem? E isso está intimamente ligado à ideia de limite. Mas ok, pronto, discuti isso. Um outro tópico que eu quero discutir com vocês é o seguinte, gente. A ideia de velocidade. Eu vou introduzir aqui a ideia de velocidade para vocês, tá? O que é a velocidade? A velocidade nada mais é do que a taxa de variação da posição com o tempo. Como assim taxa de variação da posição? Taxa de variação da posição com o tempo. Ó, gente, vamos voltar para esse instante de tempo que eu estava falando aqui. Ó. Vamos voltar então para o intervalo de tempo entre este ponto e este ponto. Eu sei que entre esses dois pontos, a distância percorrida foi 3 metros. E o tempo foi 1 segundo. Então passou 1 segundo e eu percorri 3 metros. Tá? Eu saí da posição 2 e fui para a posição 5. Eu posso ter feito isso a uma taxa constante. O que significaria isso? Significa que eu andei 3 metros em 1 segundo. Então, em meio segundo, eu teria andado 1,5 metro, se essa taxa de variação da posição for constante. Mas eu não sei se necessariamente essa taxa foi constante ou não. Tá? Se essa taxa for constante, eu ligo esses dois pontos através de uma reta. Se não for, eu posso ligar através de uma curva. Por exemplo, uma parábola. Assim, ó. Alguma coisa assim. Eu não sei, eu realmente não sei, tá? Se eu só sei a posição dele no instante 5 e a posição no instante 6, eu realmente não sei o que aconteceu no intervalo entre eles, tá? Agora, se eu tiver o gráfico, do jeito que eu desenhei aqui, eu consigo tirar isso de uma forma um pouco mais... Eu consigo ter uma ideia dessa taxa de variação de uma forma mais intuitiva. Por exemplo, reparem o seguinte. Entre os instantes t igual a 0 e t igual a 1, eu andei 2 metros. Certo? Andei aqui 2 para trás. Entre um instante t igual a 1 e t igual a 2, eu só andei 1 metro. Então, é razoável pensar que nesse 1 segundo inicial, eu estava me movendo mais rapidamente do que nesse segundo intervalo de tempo aqui. Porque no primeiro intervalo de tempo eu percorri 2 metros, no segundo intervalo de tempo eu percorri 1 metro. Então, é razoável a gente pensar que nesta região aqui, a taxa de variação da posição com o tempo é maior do que nessa região aqui. E essa taxa de variação da posição é o que a gente chama de velocidade. E a velocidade ela vai ser simplesmente a inclinação da curva. Ela vai ser a inclinação da reta tangente à curva. Então, por exemplo, onde que a curva é mais inclinada? Ela é mais inclinada nesta região aqui, entre o instante 0 e o instante 1 segundo, do que nessa região aqui. É fácil perceber, né, que a curva está mais inclinada aqui do que aqui. Isso significa que a velocidade em módulo ela é maior aqui do que ela aqui. Mais do que isso, como nessa região toda a posição do corpo está diminuindo, isso significa que eu estou andando para trás. Se a posição está diminuindo, significa que eu estou me movendo para trás, ao invés de me mover para frente. E a gente diz que nessa situação a velocidade ela é negativa. Já
numa outra região, por exemplo, esta região que eu vou pintar aqui de roxo, toda essa região aqui, ó, é fácil a gente perceber que a posição do corpo está aumentando, né? Nessa região que a posição do corpo está aumentando, a gente define que a velocidade é uma grandeza positiva. Porque a taxa de variação do corpo é positiva, significa que a posição está aumentando. Nesta região aqui, a posição está diminuindo, e nesta região, a posição está aumentando. Tudo bem? A gente disse que nessa primeira região, a gente tem um movimento que eu vou chamar de retrógrado. Um movimento retrógrado. E nesta outra região, eu vou dizer que esse movimento é progressivo. Isso são termos que a gente usa. Quando um corpo está andando para frente, a gente diz que o movimento é progressivo e a velocidade dele é positiva. Quando o corpo está andando para trás, a gente diz que o movimento é retrógrado e a velocidade é negativa. Velocidade positiva indica que a posição está aumentando, logo o corpo está andando para frente. Velocidade negativa indica que a posição está diminuindo, logo o corpo está andando para trás. E aí aqui eu já vou adiantar dois termos que só vão vir mais para frente, que são os termos acelerado e retardado, para dizer que eles não têm nada a ver com progressivo e retrógrado. Eles vão estar relacionados com outra coisa, que é a aceleração. Então, vamos lá. Retardado e acelerado são termos que a gente vai usar para aceleração. Tá? Esqueça esses termos por enquanto. Eu só estou plantando de novo mais uma sementinha aqui. Para analisar velocidade, a gente analisa progressivo e retrógrado. Progressivo anda para frente, retrógrado anda para trás. Beleza? A gente também pode usar o termo regressivo ao invés de retrógrado. Tudo bem? Talvez seja melhor usar o termo regressivo, né? Progressivo e regressivo pode fazer um pouquinho mais de sentido. Bom, e outro tópico importante, quanto mais inclinada for a curva, maior a velocidade. Reparem, inclusive, gente, que nesta região aqui, ó, e nesta região aqui, nós temos uma situação de velocidade igual a zero. O que significa velocidade igual a zero? Significa que nesse ponto aqui, nesses pontos aqui, ó, neste ponto aqui e neste ponto aqui, eu mudo o sinal da velocidade. Reparem que a curva ela é decrescente, passa a ser crescente. Logo, a velocidade era negativa, passa a ser positiva. Para a velocidade sair de negativa para positiva, ela precisa passar pelo valor nulo. Isso acontece nesse ponto de mínimo e nesse ponto de máximo do gráfico da posição. E repara que nesses pontos, se eu desenhar uma reta tangente, essa reta vai ser horizontal. E é isso que caracteriza pontos de velocidade nula. Pontos em que a reta tangente é horizontal. Então, nos pontos em que a reta tangente for uma reta crescente, a gente vai ter um movimento progressivo, velocidade positiva, que é o que acontece aqui. Nos pontos em que a reta tangente for decrescente, a gente vai ter uma velocidade negativa, movimento retrógrado ou regressivo, é o que acontece aqui. Nos pontos em que a reta tangente for horizontal, a gente vai ter pontos de velocidade nula. Nesses pontos, a velocidade é zero. Legal? A taxa de variação é zero. Nos pontos de máximo e mínimo da curva, a gente vai ter uma taxa de variação instantânea que é nula. Legal? Ok, então acho que eu discuti esses tópicos principais aqui. Então deixa eu ir para o próximo slide. E aí nesse próximo slide, que é uma tela branca, porque eu vou desenhar, eu quero só introduzir um pouquinho com vocês a ideia de reta tangente e como que a gente relaciona isso com uma taxa de variação instantânea. Tá? Isso aqui é mais um extra que eu vou fazer, tudo bem, gente? Então vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma curva. Então vou desenhar aqui uma curva. Tá? Uma curva. E aí eu quero saber qual é a taxa de variação. Eu quero saber, imagina que essa curva dá a posição em função do tempo aí de um corpo. Tá? E aí eu quero saber qual é a taxa de variação entre dois pontos. A taxa de variação dessa função, dessa posição com relação ao tempo entre dois pontos. E aí eu pego, por exemplo, este ponto aqui, ó. Deixa eu escolher outro ponto, que eu acho que vai ser um pouquinho melhor. Eu pego... Opa, acabei apagando tudo. Vamos desenhar a curva de novo. Estou fazendo muita confusão aqui. Então vamos desenhar essa curva de novo. Então aqui uma curva, aqui assim. Deixa eu desenhar uma curva um pouquinho diferente. Acho que essa aqui vai ser mais interessante. Tá?
Aí vamos pegar, por exemplo, este ponto aqui. Tá? Vou chamar isso aqui de T1. E aí eu vou pegar um outro ponto aqui, ó. Este ponto aqui. Este ponto eu vou chamar ele de T1 mais ΔT. O que significa isso? Significa que o intervalo de tempo entre esse ponto e esse ponto foi ΔT, beleza? Bom, aqui eu tenho uma posição que eu vou chamar de S1. Deixa eu desenhar essa posição aqui de outra cor. Né? Eu tenho aqui uma posição S1. E aqui eu tenho uma posição S2. E aí, entre esses pontos, né, eu quero saber qual foi a variação da posição com relação ao tempo entre esses dois pontos. E aí, para fazer isso, eu traço uma reta que liga esses dois pontos. Que é essa reta que eu estou traçando aqui. Ó. Tá? Eu traço essa reta. Essa reta que cruza esses dois pontos é o que a gente chama de uma reta secante à curva. Ela é uma reta que corta a curva nesses dois pontos. E aí eu posso dizer que a inclinação dessa reta ela vai ser simplesmente, aqui eu posso desenhar um triângulo retângulo, ó. A inclinação dessa reta é a tangente desse ângulo. E a inclinação dessa reta vai ser este cateto, que vale simplesmente ΔS, que é S2 menos S1, dividido por este cateto, que vale simplesmente ΔT. E aí eu posso dizer então que a inclinação dessa curva ela é ΔS dividida por ΔT. E é isso que a gente define como velocidade média entre esses dois instantes de tempo. A gente define a velocidade média entre dois instantes de tempo como sendo a variação da posição entre esses dois instantes de tempo dividido pelo tempo que passou entre esses dois instantes de tempo. E é isso que a gente define como a velocidade média entre dois instantes de tempo. E aí, como que eu consigo converter essa velocidade média em uma velocidade instantânea? Eu diminuo esse instante de tempo. Eu tomo um limite, né, fazendo esse instante de tempo tender a zero, diminuindo ele de tamanho. Quando eu vou diminuindo o instante de tempo de tamanho, o que eu faço é pegar esse ponto aqui, ó, e deslocar para cá. Aí, se eu quero diminuir mais, eu desloco ele para cá. Se eu quero diminuir ele mais, eu desloco ele para cá. E aí, repara que eu tinha essa reta aqui, aí agora eu tenho esta reta aqui, que passa por esses dois pontos. E aí eu posso pegar esse ponto e jogar para cá e aproximar ele cada vez mais desse ponto aqui. Quando eu fizer o ΔT exatamente igual a zero, esses dois pontos vão se sobrepor. E aí a reta, que era secante e cortava a curva em dois pontos, ela passa a ser uma reta tangente, que corta em um ponto só. E aí a inclinação dessa reta vai ser exatamente a velocidade instantânea nesse ponto. E é por isso que eu falei para vocês no último slide que a velocidade ela é a inclinação da reta tangente à curva da posição em função do tempo. E, basicamente, isso que significa ser a derivada. E a gente disse que a velocidade instantânea é a derivada da posição com relação ao tempo. Então, eu não quero que vocês calculem derivadas, mas eu quero que vocês saibam analisar qualitativamente o que está acontecendo num problema. Tá? E é isso que eu vou fazer no próximo problema. Mas antes de eu ir para o próximo problema, só recapitulando aqui a ideia básica que eu queria passar. Se eu pegar esse instante de tempo aqui, essa posição aqui, esse ponto e esse ponto, eu posso calcular a velocidade média nesse intervalo de tempo como sendo simplesmente o ΔS por ΔT. E aí isso vai ser basicamente a inclinação dessa reta secante que corta a curva em dois pontos. Se eu quiser uma... Só que essa velocidade média entre esses dois pontos pode não ser significativa, ela pode não ser representativa do movimento em si. Né? Não é porque a gente calcula que a velocidade média entre dois instantes de tempo é 2 metros por segundo, que significa que o corpo se moveu com 2 metros por segundo em todo esse intervalo de tempo. Nesse caso, né, entre esse ponto e esse, claramente isso não acontece. Né? Agora, se eu diminuir esse intervalo de tempo entre esses dois pontos, ou seja, aproximar esses dois pontos, a inclinação da reta secante se aproxima cada vez mais da inclinação da reta tangente, de modo que essa velocidade média no intervalo de tempo se aproxima cada vez mais
da velocidade instantânea. E quando a gente toma o limite com ΔT indo para zero, essa razão vira uma derivada. E aí a gente tem a velocidade instantânea mesmo, efetivamente. Tá? Então, esse era o ponto principal. E aí, isso reforça o que eu expliquei no slide anterior, de que a velocidade nada mais é do que a inclinação da reta tangente. Então, por exemplo, nessa região aqui, a velocidade ela é positiva, porque a reta tangente ela é inclinada positivamente, ela é crescente, né? Mas com certeza, num ponto aqui, a velocidade vai ser maior do que num ponto aqui, porque aqui a inclinação está maior do que aqui. Se eu pegar um ponto aqui, ó, esse ponto aqui deve ser um ponto de velocidade negativa, né? Porque a inclinação aqui é decrescente. Um ponto aqui, por exemplo, ó, a velocidade deve ser nula, ou muito perto de nula, porque eu vou ter uma tangente horizontal. E assim por diante. Beleza? E aí, gente, para terminar, eu quero fazer essa questão do Enem de 2018, da segunda aplicação, né, o PPL, e que é uma questão super simples. Ele fala assim: um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico a seguir. Então ele deu o gráfico da posição em função do tempo de um carro em movimento. E ele quer saber em quais pontos a velocidade do carro é maior e menor, respectivamente. Né? Ele está se referindo aqui em módulo. Tá? Essa questão um pouquinho mal elaborada, eu acho que ele devia ter usado o termo em módulo. Tá? Porque, por exemplo, no ponto N a velocidade é negativa. Tá? E aí você poderia pensar, o negativo é menor do que o zero. Mas vamos pensar em módulo. Tá? Pensando em módulo, a gente só olha para o módulo da velocidade. Bom, o que você vai fazer? Quando ele quer o ponto em que a velocidade é menor, ele quer o ponto onde a reta tangente é o mais perto da horizontal possível. Ou seja, a curva está menos inclinada. E o ponto onde a velocidade é maior é o ponto onde a curva está mais inclinada. Então vamos lá. Ó. É fácil localizar esses pontos. Repara o seguinte. Repara que no ponto L aqui, ó, a gente tem a maior inclinação possível. Né? Olha essa inclinação aqui. Ó. A reta tangente à curva no ponto L ela é muito inclinada. Então esse ponto L é o ponto de maior velocidade. Então a gente já fica entre essas duas alternativas. E repara agora que o ponto M ele é um ponto que está quase com uma tangente horizontal. O ponto M é um ponto de velocidade muito próxima de zero, que é a menor velocidade, no caso. Então, ponto M. E aí a gente assinala a alternativa C. Essa é a resposta do problema. No ponto M a gente vai ter a menor velocidade em módulo, porque a tangente é a mais próxima possível da horizontal, e no ponto L a gente vai ter a maior velocidade em módulo, porque é o ponto da curva em que a curva está mais inclinada. Se a curva está mais inclinada, a gente tem uma situação de velocidade mais elevada. Beleza? Então é isso, gente. Estamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E em seguida, continuem assistindo os vídeos do canal, em que eu vou apresentar aí os próximos tópicos de cinemática. Beleza?